está no controle. Olha, a vida é uma bagunça sem fim. Tragédias, dificuldades, conflitos. E muitas vezes perguntamos, quem está no controle? Tentamos estar no controle, tentamos por parte própria resolver os problemas, a tentar lidar com as dificuldades da vida. Mas para quem tem fé, uma pessoa que acredita em Deus, imagino que você, como eu, já se perguntou, mas cadê Deus? Será que Deus realmente está em controle? Principalmente perante situações bem difíceis, quando temos tragédias nacionais ou entre nossos familiares ou até dificuldades pessoais. Isso me lembra do livro de Apocalipse, que talvez na mente de muitos é algo bem misterioso e talvez sobre o fim do mundo e assim por diante. Mas João começa a sua descrição ali em Apocalipse, no versículo 3, dizendo: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo do quê? A situação histórica aqui era uma situação de muita dificuldade. Israel, por 700 anos, tinha sido usado, abusado, explorado, cheio de dificuldades, em termos nacionais, desde os assírios e os babilônicos, e aí os persas, os gregos, e aí na época de Jesus, os romanos. Inclusive, na época dessa escrita aqui, os romanos estavam controlando e explorando e abusando a maior parte do mundo ali, inclusive a parte de Israel. E Israel estaria querendo uma restauração, um tempo de melhoria, um tempo de libertação. E é exatamente isso um ponto-chave de Apocalipse, que Deus está em controle. E quero terminar essa introdução aqui com essas palavras no capítulo 21, que fala sobre a restauração de Jerusalém, a restauração de tempos melhores. E diz aqui no versículo 2, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E continuando, ouvi uma forte voz que vinha do trono, diz: agora o tabernáculo de Deus está com as pessoas, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o seu próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Consequentemente, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Tudo isso porque Deus, sim, está no controle. Inclusive sobre julgamento, que é o assunto que o meu pai, Enio, vai estar lidando. Com certeza, Enio Júnior, Deus está no controle de tudo, inclusive no controle do julgamento. Eu creio que não existe nenhum outro livro no Novo Testamento que lida tanto com a ideia do julgamento do que o livro de Apocalipse. Inclusive, o livro, nós sabemos, é a revelação de Jesus Cristo a João, num contexto histórico de perseguição do reino de Cristo pelo Império Romano, uma perseguição horrorosa que demorou aproximadamente uns 400 anos. Deus está no controle do julgamento, inclusive no controle do julgamento das igrejas. E no capítulo 4, a gente vê Deus no seu glorioso, majestoso, soberano trono, julgando tudo e todos. Inclusive, vai julgar a besta, vai julgar o falso profeta, vai julgar o reino perseguidor, vai julgar todo mundo. E no final do livro, nós vamos ver Deus julgando todos.
interessante, inclusive, Deus estará julgando também no livro o próprio Satanás. O livro, o julgamento de Deus é maravilhoso. Começa lá no céu e termina lá no céu e também lá no inferno. É um julgamento perfeito, completo, ninguém fica fora do julgamento de Deus. Inclusive, Deus julga todos, até os indivíduos, certo, Alan Dutton? No livro de Apocalipse, nós podemos ver Deus no controle de tudo, inclusive do indivíduo, você e eu, se permitirmos o controle de Deus em nossas vidas. Começamos percebendo isso na vida do apóstolo João. Este homem, um homem simples, um pescador da Galileia, uma região da Palestina conhecida por sua simplicidade. As pessoas da Galileia eram, na maioria, pessoas sem muita cultura, simples, com uma maneira de falar e um sotaque bem característicos. O apóstolo Pedro, um outro galileu, no final da vida de Jesus, foi reconhecido pela sua maneira de falar, o seu sotaque. No livro de Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, os judeus estavam espantados e admirados por estarem ouvindo galileus falando suas próprias línguas maternas. Sim, João foi transformado de um homem simples, sem muita cultura, sem muito futuro, em um homem poderoso, que escreveu 5 livros que estão em nosso Novo Testamento. Ele foi transformado de um homem com pavio curto, explosivo, sem muita paciência, em um homem que ficou conhecido como o apóstolo do amor. Esse homem, uma vez, queria mandar fogo dos céus para destruir uma aldeia de samaritanos. Este homem foi o mesmo que escreveu sobre o amor de Deus e o amor aos irmãos. Isto só foi possível porque ele permitiu o controle de Deus em sua vida. Nós não somos robôs, onde Deus nos controla e dita tudo o que podemos fazer. Mas, se decidirmos ser controlados por Deus, nossa vida será mudada, da mesma forma como a vida do apóstolo João foi mudada. Nós vamos ver nesse livro de Apocalipse como Deus tem controle do indivíduo, começando com o apóstolo João e terminando com todos aqueles que de coração puro e verdadeiro decidem ser controlados por Deus. Mas Deus também tem o controle na igreja, não é mesmo, Howard Norton? É verdade, Alan, muito obrigado. E obrigado aos outros irmãos que já falaram. Realmente, quando abrimos o livro de Apocalipse, descobrimos que esse livro foi escrito às 7 igrejas da Ásia. E a lição grande do livro de Apocalipse é que essas igrejas, e a igreja em geral, está sofrendo tanto, mas a mensagem é que, apesar do sofrimento, quem ganha a vitória é a igreja, os santos, os membros da família de Deus. Eles que são perseguidos pelo Império Romano vão ser as pessoas que têm o prazer da vitória, porque Deus está no controle. Sabe, de vez em quando eu ouço
pessoas muito preocupadas falar sobre o futuro da igreja, porque eles colocam sua confiança no seu governo, na sua cidadania nacional, como aqui nos Estados Unidos. E as pessoas se preocupam se o governo, se alguma coisa acontecesse com o nosso país, qual seria o futuro da igreja? Eu vou lhe dizer o futuro da igreja, porque Jesus já nos contou aqui no livro de Apocalipse, a igreja ganha. A igreja é vitoriosa. É a igreja que será o campeão. Mas, às vezes, a igreja sofre antes de chegar àquele ponto. Mas pode confiar, Deus está no controle da sua igreja. E, irmão Marcos Aurélio, não é verdade também que Deus está no controle do universo? Eu vou dar a palavra a você para você explicar esse controle de Deus sobre o universo inteiro. Fábio, Deus está no controle de todo o universo. E nesse livro ele vai mostrar claramente isso, usando o próprio universo contra esse império que estava afligindo, maltratando, trazendo tribulações e provações aos irmãos do primeiro século. Tudo que há no mundo ou no universo perde a intensidade diante do nosso Deus. Se nós colocarmos Deus no centro do universo, ele será muito fácil controlar a nossa vida, nossos corações. Deus, sendo o centro do universo, pode também ser o centro de nossa vida. E isso o livro vai mostrar que Deus ele tem controle do universo, tanto que ele pega o próprio universo, ou seja, aquilo que ele criou, para punir, julgar o Império Romano. Aí você tem o sol, as estrelas, os mares, as doenças, as pragas, o fogo, até os próprios bárbaros. Deus usa a cavalaria dos bárbaros contra o Império Romano. É Deus que está no controle de todas as coisas. Só que nós temos que lembrar, esse Deus que está no controle do universo é aquele que criou o universo. Então, se ele criou, ele pode também controlar o universo ao nosso favor. Ou seja, isso fará muita diferença, principalmente na época de hoje, que estamos vivendo a pandemia. Quem é que está no controle? Será que é o Covid-19 ou Deus? Então, nesse livro, nós iremos provar que Deus também tem um controle na hora da doença, da tribulação, na provação de nossas vidas. Dia 1º de agosto, sábado, às 15 horas, se Deus, que está no controle de tudo, assim quiser e permitir, teremos o nosso Instruindo ao Vivo. O nosso Instruindo ao Vivo, sábado, no dia 1º de agosto desse ano, de 2020, às 15 horas de Brasília. Aqui no YouTube, no canal Comunhão ORG. Comunhão ORG. E os nossos irmãos que estarão conosco são esses que deram a introdução. Enio Latorre Júnior, falando do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Enio. Então, oi a todos aí, estamos bem animados com a oportunidade e o privilégio de abordar esse tema, especialmente um tema que é importante no dia a dia das nossas vidas. Estamos sempre tentando estar em controle, mas, na verdade, Deus está em controle. Então, espero ver a todos aqui e ao abordar este ponto tão importante. Deus está no controle. Amém. Também o nosso irmão Enio Latorre, agora o pai, também de Oklahoma, do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Enio. Olha, vocês vão gostar do estudo do livro. Deus está no controle, inclusive, do julgamento, e você vai verificar que, inclusive, o Império Romano, o maior império da época, perseguidor,
do cristianismo foi julgado pelo Deus soberano em seu trono. Você vai ficar ciente do julgamento de Deus, desde Satanás lá no céu até o fim dos tempos. O julgamento de Deus é perfeito e Deus está no perfeito controle do julgamento. Amém. Indo agora para São Paulo, na cidade de Campinas, nosso irmão Alan Dutton Jr. É um tema fascinante esse, não é mesmo? Excelente esse tema. Quem é que controla a sua vida? É você ou é Deus? Nós vamos estudar juntos e vamos ver que se nós permitirmos, se nós deixarmos Deus tomar conta, controlar a nossa vida, nós seremos transformados naquilo que Deus deseja que nós todos sejamos. Eu espero você no dia 1º de agosto para estudarmos juntos esse tema, Deus está no controle. Obrigado, Alan, por falar desse assunto tão importante. Deus está no controle do indivíduo, de cada um. E agora, indo para o estado de Arkansas, falando da forma carioca, nos Estados Unidos, nosso irmão Norton. Norton. Muito obrigado, Fábio. Olha, como será uma alegria estar com esses irmãos. Eu creio que esse seminário vai ser excelente e a minha parte é uma parte que eu gosto muito, o fato de Deus estar no controle da sua igreja. Um pouco antes da morte de Jesus, ele disse que ele ia edificar a sua igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Nem a morte podia acabar com a igreja. A igreja é indestrutível. E por quê? Não por causa dos homens, não por causa dos missionários, ou presbíteros, ou professores, mas é indestrutível porque Cristo é o cabeça da igreja. Ele disse, nem a morte pode destruir a igreja e a sua fundação. E essa promessa continua até hoje, graças a Deus. E eu dou graças a Deus pela igreja, pelas muitas congregações no Brasil. Espero que representantes de todas possam assistir esse seminário. Agora, Fábio, obrigado. Muito obrigado, Norton. Muito obrigado. Que bom saber que o nosso cabeça, a cabeça da igreja, é quem está no controle. Muito bom, muito obrigado. Esperamos todos assistirmos essa mensagem no dia 1º de agosto. E agora, nosso irmão, falando de Macaé, cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, nosso irmão Marcos Aurélio. Diante do controle que Deus tem do universo, ele tem o controle sobre o império. Então, o que é o imperador Domiciano? Nada, não é nada. Mas isso você vai saber. E, de fato, Deus teve controle do imperador, o imperador controlou ele em todos os momentos. Você vai saber participando conosco desse estudo. Eu convido todos vocês, né, a estarem participando e assim interagindo conosco também. Podem fazer perguntas, né, que nós vamos estar tentando responder as perguntas baseado nesse livro de Apocalipse. Mais do que nunca, o livro é atual, né? O livro não precisa você ter medo desse livro. É um livro que vai trazer esperança, vai trazer vida, avivamento para a sua vida espiritual. Então, venha participar para que você possa entender que Deus tem controle de todas as coisas.
que nós falamos aí. Que Deus esteja no controle desse evento e até o dia 1º, se assim Ele quiser. Deves de Cristo.